Salve, salve, pessoal. Eu espero que estejam todos bem, na medida do possível. Esse aqui é o vídeo número 2 da série Reagindo à Máquina do Caos. Hoje é dia 1º de outubro. Eu lembro que o vídeo número 1 é o Reagindo à Máquina do Caos, as antivacinas ou os antivacinas. Já está aqui no portal Fio do Tempo, eu postei na semana passada. Essa série que eu pretendo que seja composta por mais ou menos 6 ou 7 vídeos, né? Ela começou com uma análise que fizemos de uma passagem desse livro aqui, ó, Máquina do Caos, jornalista Max Fischer, na qual a programadora e pesquisadora René de Resta nos oferece uma leitura da temática que surge por volta de 2014 em rede social, no Facebook principalmente, sobre as vacinas, né, o movimento anti-vacina em rede e os desdobramentos. A gente já fez uma análise disso. Lembrando que nessa série, Reagindo à Máquina do Caos, a gente vai construir uma conversa entre o livro Máquina do Caos, que eu já mostrei aqui para vocês, do Max Fischer, o Engenheiro do Caos, do Giniano da Empoli, e o meu Arquitetura do Caos, publicado em julho desse ano também. 3 textos dos 3 livros. Eu vou usar elementos dos 3 livros, mas como referência esse livro Máquina do Caos, do Max Fischer. Então, o que nós vamos ver nesse vídeo aqui? Esse vídeo aqui se chama Reagindo à Máquina do Caos, ódio ao feed de notícias. A gente vai utilizar um subcapítulo do Máquina do Caos, em que é analisado o que se chamou, o que se entendeu como uma espécie, digamos assim, de aurora, né, de alvorada das redes sociais, né? E esse é o título que está no livro do Max Fischer, nesse subcapítulo, né? Esse texto destaca um acontecimento fundamental que ocorreu no Facebook, né? Uma descoberta, né? Uma aplicação de um novo instrumento que foi descoberto, foi desenvolvido, e que viria mudar radicalmente, né, o porvir, não só dessa rede social, dessa plataforma de rede social, como outras. Por que o autor do Máquina do Caos, o Max Fischer, vai destacar em seu livro que a aurora, a alvorada das mídias sociais teria ocorrido no ano de 2006. Vamos dar uma olhada. Eu vou botar aqui um slide que eu fiz com algumas passagens do texto para a gente analisar. Só um minutinho aqui. Por que no livro do Max Fischer aparece essa ideia de que setembro de 2006 teria sido a alvorada, a aurora da era das mídias sociais? Atenção, mídias sociais não é um sinônimo de plataforma, né? As mídias são também aplicativos, instrumentos que compõem as plataformas. Por que ele diz isso? O que ele vai dizer é o seguinte, né? Foi nesse exato momento que, tentando solucionar um problema comercial, os operadores, ou seja, as cabeças pensantes, né, os programadores do Facebook, descobriram, sem querer, um instrumento, uma ferramenta que viria a se mostrar bastante poderosa nas plataformas sociais e na própria grande rede. Em meados de 2006, o Facebook tinha pouco mais de 2 anos e meio de existência e, até então, possuía uma modesta penetração no mercado das plataformas de rede social. Era uma rede exclusiva para campos universitários, com alcance limitado e ruim de grana, não gerava o dinheiro que, tempos depois, o Facebook passou a gerar, né, uma plataforma bilionária, né? Os seus cerca de 8 milhões de usuários pouco faziam com as suas páginas de perfil personalizadas. Tinha o visual limpo, né, o Facebook, nessa época, né, meados de 2006, era só página pura mesmo, né, e que era pouco lucrativo se comparado, na mesma época, com, por exemplo, a plataforma MySpace e os seus 110 milhões de inscritos. 110 não, 100 milhões de inscritos. Uma pausa aqui para fazer um comentário. Eu queria compartilhar o seguinte. Eu fui ter conta nessa plataforma tardiamente, se eu não me engano, 2010, 2011 só. Nessa época, a única coisa que eu tinha desse estilo era o Orkut, né? O Orkut era uma febre aqui no Brasil, né? E consta que o Orkut tinha cerca de 15 milhões e meio de inscritos
ou seja, é praticamente o dobro do Facebook. Né? Eu separei até aqui uma página que mostra assim. Nessa matéria destaca a invenção do engenheiro de software do Google, né? Um turco, que era o Orkut Buyukokten, né? Que ele nunca conseguiu fazer com que o Orkut bombasse, né? Estourasse nos Estados Unidos, né? Aonde, lembrando, MySpace, as plataformas e o Friendster dominavam o cyberespaço, principalmente da garotada, né? A estimativa aqui, ó, é de que cerca de 15 milhões de usuários que havia no Orkut nessa mesma época, ou seja, praticamente o dobro do Facebook, e que 12 milhões eram de brasileiros. Né? Tá? Deixa eu tirar a tela para a gente continuar a nossa análise. Então, 2 pontos a gente tem que destacar aqui. Né? O Facebook, nessa época, ele não tinha muita projeção, ele não era aberto a inscrições, né? Ou seja, ao público em geral. Ele era inferior ao Orkut, por exemplo, metade. Ok, a maioria de brasileiros, mas isso não interessa. O Facebook chegou a virar uma plataforma depois, né? Aqui no Brasil, bastante acessada, com bastante inscrições, e não gerava dinheiro que o Zuckerberg, o pessoal, os CEOs, né, os programadores lá de ponta, queriam, né, que acontecesse com o Facebook. O que ocorreu, então, nessa primavera de 2006? O que ocorreu foi considerado uma espécie de salvação. Né? Na verdade, não se concretizou, mas foi um start, né? Acabou sendo um trampolim para uma mudança radical que viria a alavancar o Facebook. Né? Foi o quê? O Yahoo, que era um gigante na rede, né? Fez uma oferta nessa época de $1 bilhão. É isso aí, gente. Muito dinheiro, né? Não dá nem para imaginar isso. $1 bilhão o Zuckerberg, né? Essa gigante da internet estava faturando pelo menos esse valor por trimestre, né? Mas eles se baseavam no formato de portal. Né? E em 2006, isso já estava ficando obsoleto. Essa empresa estava buscando mercados emergentes, como, por exemplo, redes sociais. Né? Que o Facebook ele já despontava, mesmo sendo fechado, nesse formato. Né? Qual foi a grande surpresa que o Mark Fisher vai destacar no seu livro? Né? É que depois de um tempo de negociação, o chefão Zuckerberg ele vai recusar a proposta do Yahoo. Né? O que foi dito é que ele não queria sair desse modelo que poderia bombar, ou seja, startup modelo rede social, para ser uma mera engrenagem, né, do que é descrito como um fóssil cafona que era o Yahoo na época. Né? Então, essa oferta do Yahoo é recusada, tendo em vista essa meta de fazer muito dinheiro. Né? Se o cara recusa $1 bilhão pela plataforma dele, é que ele pretendia, seguramente, né, dar mais para si mesmo e para os seus programadores e CEOs e cabeças pensantes. Né? 2 operações, né, ocorreram. Elas estão juntas nessa época, né? Além da negativa da oferta do Yahoo, claro. Foi o seguinte, né? Abrir a inscrição para todos, ou seja, para um público, sem que isso comprometesse o público universitário jovem. Né? Eles pensaram nisso, ou seja, todo mundo passaria a poder ter uma inscrição, ter uma conta no Facebook, e não mais seria uma rede, né? Uma rede social de campus universitário. E o segundo ponto estava relacionado com as páginas, com os perfis individuais de cada usuário. Houve uma mudança ali. Ou seja, o que é contado no Máquina do Caos é o seguinte, né? Eles meio que atiraram no que viram, acertaram no que não viram. Teria sido como uma descoberta acidental. Eles criaram o quê? Eles criaram uma ferramenta de alimentação em cada página. Alimentação é o feed, ou seja, de notícias, né, com discursos, com imagens, para captar e atrair. E a gente vai dar uma olhada no que isso veio resultar, no que isso desembocou. Olha só. Antes dessa mudança, antes de eles criarem o feed, né, eu me lembro bem dessa época. Eu me lembro, não no Facebook, eu não tinha conta, como eu já falei,
mas eu lembro que o feed já era utilizado, né? Você poderia fazer um anexo no navegador com jornais, por exemplo, com blogs, né? Havia possibilidade, no Mozilla Firefox e tal, de você adicionar um feed, ou seja, você era avisado com notícias novas, né, que surgissem e tal. Pois bem, antes disso, né, antes dessa mudança, como é que era a página, né, individual de cada usuário, né? Era simples, a mais simples possível. Tinha foto, algumas informações básicas. Antes dessa mudança da criação do feed, né, cada usuário tinha que fazer o quê? Ele tinha que conferir perfil por perfil ou grupo manualmente se a pessoa quisesse saber de alguma movimentação, enfim, né, de rede social. Exemplo, quem tinha o Orkut, eu lembro muito bem, o Orkut tinha aquelas comunidades, não tinha anúncio, não tinha anunciante, tinha aqueles scraps, né, que a pessoa deixava, depoimentos, né, e tal, e você tinha que ir clicando lá para ver se você quisesse ver, interagir com alguém, escrever uma mensagem, ou então numa comunidade e tal. Mas era só isso, era uma coisa seca, era uma coisa simples, né? Com o feed, ou seja, a partir da criação que o Facebook faz, ou seja, duas coisas. Abre ao público as inscrições, ou seja, há a possibilidade de aumentar, coisa que não aconteceria se não houvesse um atrativo, e o atrativo é esse alimento, ou seja, oferecer notícias, oferecer esse atrativo em cada perfil. Cada contato que mudasse o status de relacionamento ou se postasse, por exemplo, que comeu um salgado, pizza, boa ou ruim em algum lugar, isso piscava no feed, né? Ou ainda, se uma outra pessoa que estava nos seus contatos, né, confirmasse presença num evento qualquer, tudo ia aparecer ali brilhando, piscando na página inicial, e esse fluxo de atualizações, ou seja, isso criaria conexões de notícias, né? Eu vou até fazer aqui uma alusão à palavra feedback, que é isso, né? Também, feedback é o quê? É você ter uma retroalimentação, você tem um retorno, né, de uma alimentação. Isso não seria um feedback, seria um fluxo de atualizações, que é o feed de notícias, né? Você poderia ter o feedback depois, né? O feedback seria depois que você vai ver o feed de notícias. Era como, a expressão do Max Fischer assim, muito interessante, né? É como se fosse uma festa sem fim, que todos os contatos, todas as pessoas ali que você tinha adicionado, tal, elas estariam presentes, à mão, tudo ali pulsando, tudo ali aparecendo, né? Isso vale um comentário aqui, bem rápido, antes da gente voltar a ver a outra página. Eu vou fazer aqui uma aproximação, tá? Que não está no livro do Max Fischer, mas eu acho interessante fazer. A gente trabalha muito essa ideia do panóptico digital, né? Em que todos os usuários aqui, principalmente desse aparelho aqui, né? O termo é muito usado também pelo Byung-Chul Han. Eu acho muito interessante, mas ele não criou isso, né? Isso vem sendo desenvolvido desde que se propõe a sociedade de controle, ou seja, uma sociedade que é informatizada, que ela vai lançar mão, né, e ser gerida dentro do contexto de dispositivos de tecnologia de ponta, que eles, entre outras coisas, eles vão prover localizações espaço-temporais, né, eletrônicas, e sem a necessidade de fazer uma separação entre as pessoas e determinados espaços com um muro, né? Isso é muito importante assinalar. Por quê? Porque vejam só, quando o Facebook, quando se diz que o Facebook cria esse feed, ou seja, cria esse instrumento, né, que são as notícias ou status, né, determinada pessoa, e que os contatos passam a ver piscando, brilhando, e aquilo já os leva com a informação, fazendo um link com contato, isso é perfeitamente alinhado com a ideia do panótico. E eu acho que não é por acaso, que é exatamente nessa época, nesse período, que há também o surgimento dos aparelhos no modelo do iPhone. Atenção, eu não estou dizendo que o smartphone é criado ali. Estou falando do iPhone por quê? Que é os smartphones de toque, que é tido
por todos nós que estudamos essa área específica, como um momento fundamental de conexão constante pela facilitação e uso das mãos e os olhares presos nas telas, né, começam a se fixar cada vez mais, e a conectividade quase o tempo todo. Né? E a facilitação pelos dedos de toque, está conectado, deixa as mensagens, exemplo hoje em dia, né? Não na época, né? Instagram, Twitter, a pessoa deixa praticamente tudo aqui pronto para ser avisado e fica pulsando, piscando a todo momento, ou uma postagem, ou um anúncio, ou um aviso, ou uma chamada, e essa conectividade de uma pessoa, aparentemente pelo menos, com todas, né? Vamos voltar então. Pois bem, então, essa ideia da visibilidade absoluta, né? Ela vai surgir nessa ferramenta, ou seja, vejam só a virada, né? Isso não é uma análise da história do Facebook, não, tá, gente? Presta atenção. Isso é uma evolução das plataformas. Isso vai influenciar na maneira como as pessoas se relacionam, se comportam. Isso vai influenciar em comportamentos e depois vai desembocar, né, no desenvolvimento de muitos outros instrumentos em rede, das receitas algorítmicas, inclusive, de outras plataformas. Então, vamos focar na questão da visibilidade absoluta, entre aspas, aí esse absoluta, né? Da vida digital, né? Ou seja, do andar digital, dos contatos com a pessoa, o que acaba sendo de todo mundo. Né? Uma pessoa conectada com a outra, está conectada com a outra, que tem vários contatos, ou seja, esses elos que se ligam, né, a partir do feed, e que é uma novidade, e que isso vai alcançar uma amplificação também. Por quê? Porque é concomitante com a abertura das inscrições públicas, né? Coisa que não ocorria antes. Né? Facebook era uma rede para campos universitários. Pois bem, o que ocorreu, então? Né? O Zuckerberg, né, o dono, o chefão do Facebook, ele recusa, né, ele está de olho em grana, o negócio dele é fazer dinheiro, ele recusa 1 bilhão do Yahoo. O Yahoo queria dar esse salto, queria agregar a plataforma de rede social, que ele não tinha esse know-how, essa descoberta, né? E a equipe, lá o pessoal do Zuckerberg, descobrem, né, eles pegam e juntam essas duas novidades, né, e acabam fazendo uma descoberta. A novidade da inscrição pública com a criação do feed. E qual é a novidade? Começa a surgir no Facebook, a partir da criação do feed, grupos com os nomes do tipo assim: estudantes contra feed de notícias do Facebook. Né? Como assim? Por que isso? Pessoas que não gostaram. Houve quem não gostasse disso. Achou que poluiu, né? E a gente viu que anos depois, muita gente, eu fui, inclusive, quando eu abri lá na frente, com a questão dos anúncios, me enchi o saco, né? Todo aquele mar de notícia pulando nos nossos olhos e tal. Mas, enfim, nesse momento já surge pessoas e grupos, né, com nomes como esse, né? Estudantes, né? Provavelmente está uma referência aos usuários do antigo Facebook, dos campos, né? Contra o feed de notícias do Facebook, né? O que o Fischer vai destacar de curioso é que não acontecia nada de concreto nos grupos. Né? O grupo era criado, né? E aqui eu faço uma ressalva. Lembra muito a descrição que no vídeo 1 eu fiz para vocês, quando a programadora René de Resta diz também dos grupos antivacinas, né? Que gritavam, muitas pessoas gritavam contra as vacinas, mas era um número pequeno, dentro de grupos, às vezes, grandes, em que um bom número de pessoas não se movimentava naquele grupo. Pois bem, aqui está sendo apontado o seguinte: grupos que eram contra o feed de notícias recém-criados, não acontecia nada de concreto contra o feed de notícias. Né? Entrar nesse grupo, ou seja, desse feed de notícias, contra o feed de notícias, né, sinalizava o quê? Né? Que a pessoa concordava com aquilo, só isso. Não tinha muito envolvimento, nem grandes mistérios em relação a isso. Você clicou, pronto. Você passa a dizer, sim, eu faço parte desse grupo, só. Mas, por conta desse novo design do site, ou seja, não mais uma página morta, parada, agora com feed de notícias ali piscando, toda vez que alguém entrava num grupo, ou seja,
você que tem uma conta no Facebook, né? E tem os seus contatos, se um fulano ou fulano entrasse, todos os amigos dessa pessoa, também incluindo você, recebiam notificação no seu próprio feed que piscava avisando daquilo. Essa informação, você era alimentado com isso. Só um clique do mouse bastava, né? E todos podiam entrar, clicar e fazer parte desse grupo. Isso sendo transmitido aos amigos dos amigos dos amigos dessas pessoas e por aí vai. Ou seja, o que está sendo dito é o seguinte, né? Esse feed ele já é como se fosse uma aurora da viralização de um pertencimento a esses grupos em que muitas pessoas, na realidade, elas não eram verdadeiramente engajadas, mas que a facilidade daquilo piscar como notícia, a pessoa clicava, era um amigo do amigo, a pessoa gostava daquela pessoa, clicou, também sou contra e tal, mas não estava nem aí. Estudantes contra feed de notícias e tal, mas clicava. Pois bem, o feed de notícias tem uma pegadinha aí, né? Tem um pulo do gato aí. Que esse feed de notícias que eles criavam, eles transformavam um clique, né? Um clique simples, por exemplo, que a pessoa dava, no botão participar, numa espécie de que o Fischer vai dizer que é um grito apaixonado. Ou seja, quem recebe a atualização no seu próprio feed de que o fulano participava do grupo, aparecia como se fosse um protesto contra o feed de notícias. Ou seja, várias pessoas entrando contra o feed de notícias. E esse número aumentando. Ou mesmo a ideia de eu odeio o Facebook, né? Partindo de estudantes contra o feed de notícias do Facebook. A aparência que dava, a partir daí, das notícias correndo, né, nessa nova ferramenta, nessa rede social, era de uma raiva generalizada. Mas isso era ilusório, né? Porque nem todos ali estavam realmente engajados em se movimentar com raiva generalizada. Muitas vezes clicavam para ver notícias, participavam e havia esses grupos, né? Isso me fez lembrar, inclusive, dos grupos do Orkut, sem essa funcionalidade do feed. Né? Havia grupos do Orkut, que eu me lembro, que criavam, inclusive tinha eu odeio o celular, como é que era? Não, eu odeio quem usa mal o celular. Tinha essas coisas de que não era exatamente o que a gente compara hoje em dia, eu vejo assim pelo menos, com grupos de disseminação de ódio. Alguns, inclusive, eram até meio caricatos, né? Mas eles já começavam a usar essa nomenclatura, isso a gente deve dizer. Né? E o que ocorreu, então, como resultado? Que é aqui que a gente chega no ponto de destaque para pensar o que foi essa aurora, essa alvorada desse instrumento que lançou uma coisa nova, que veio a potencializar e transformar, né, um aspecto importante das redes, das plataformas de rede social. Foi o seguinte, né, que essa indignação que brilhou no campo virtual contra o feed de notícia, né, ela veio se transformar em atitude, ela veio aparecer de fato. Em algum momento, milhares de pessoas, né, mandaram e-mails, mensagens ao saque do Facebook. Né? Pouco tempo depois, carros de TV estavam na porta do saque, lá na sede de Palo Alto do Facebook, para acompanhar, né, esse movimento de indignação que seria de uma imensa multidão, mas que lá não eram tantas pessoas pessoalmente, mas havia. Né? No texto é dito que, na época, o Zuckerberg ele deu uma resposta assim, bem evasiva, a gente está escutando vocês e tal, aqueles estudos que eles dizem que vão fazer para ver, mas ele não viu nada. Né? Essa crise foi apaziguada, né, com uma coisa do tipo assim, a gente vai ouvir vocês e tal, fiquem tranquilos, mas eles, internamente, lá tiveram uma grande sacada. Qual foi a sacada? Né? A grande sacada foi que essa criação, esse instrumento, tanto capturava como ligava, como viralizava, né, produzindo uma amplificação digital que iludiu os usuários do Facebook e até as cabeças pensantes dessa plataforma. Com o quê? Com a ideia equivocada de que, aspas, as vozes mais barulhentas da rede representavam todas as demais. Lembram do vídeo anterior, né? Dos antivacinas, e eu tracei aquela analogia do quarteirão com as motocicletas, né? A gente botou até uma imagem do ocorrido aqui no Brasil, de que a percepção tem realmente
se você não prestar muita atenção nesse movimento, que é um movimento circular, que é o movimento do panótipo circular, por quê? Porque a rede dá essa impressão de que não há borda, né? Não tem ponta, não tem borda. Você está vendo, e você fica ali com a impressão de uma liberdade, mas você está capturado, você está controlado, você está contido, você foi puxado com algum artifício como esse, por exemplo. Então, essa onda toda mostrou o quê? Ela mostrou que o engajamento crescia com esse tipo de instrumento. Era um instrumento que tinha o poder de provocar, de criar e de, por que não, amplificar, né, o engajamento. Nesse mercado, engajamento é uma métrica fundamental. Inclusive, ela vai digitar até questões ligadas às receitas algorítmicas, que implicam, inclusive, monetização, que deixa muita gente apavorada, o pessoal que trabalha, que vive, né, que vive profissionalmente disso. Vamos dar uma olhada aqui agora no gráfico, que é importante para concluir o nosso vídeo de hoje. É esse dado aqui que é importante para a gente fechar essa análise de hoje. Quando o feed, ou seja, quando esse instrumento, né, feed de notícias, no caso, né, ele foi criado, que a gente está destacando aqui, em 2006, 11% dos estadunidenses eles estavam nas redes sociais, né? Entre 2% e 4% usavam o Facebook. Menos de uma década depois, ou seja, 8 anos depois de 2014, que já tinha gente para dedéu usando aqui no Brasil, quase 2/3, no caso dos estadunidenses, usavam redes sociais. Nomes, entre elas, aí já Facebook, o YouTube, que era de 2005, o ano anterior, nesse caso que a gente analisou, o Twitter, que era posterior, né? Eram quase universais, né, em termos de tamanho de inscrições. E nesse ano, 2014, a meio caminho do segundo mandato do Obama, né, um limiar da experiência humana em rede ele foi cruzado, um limiar significativo. Qual foi? Foi a primeira vez que 200 milhões de estadunidenses com conta ativa no Facebook passaram, em média, mais tempo na plataforma, ou seja, 40 minutos por dia, do que socializando pessoalmente. 38 minutos foi a medida. Isso é importante por dois aspectos, né? Vou tirar aqui para a gente comentar. Um deles eu abordo no capítulo 1º do meu livro Arquitetura do Caos, que é a questão do distanciamento, né, do desfazimento, né, de aspectos das relações presenciais, ao passo que avançava as conexões em rede. E o segundo, que está diretamente ligado a essa análise aqui de hoje, esse estudo de caso, que é o fato desse meio do caminho do segundo mandato Obama já estava muito próximo da fervura aqui no Brasil. Né? Em 2014, o Facebook aqui já estava apresentando sintomas do que estava ocorrendo aqui na nossa sociedade, né? E em 2016 veio a eleição de Donald Trump e já não imaginávamos, né, que o Facebook ia operar também com tanta força, influenciando a de 2018 aqui no Brasil, que não foi só o WhatsApp, né? Muita coisa, muita movimentação, muita insuflação ocorreu no Facebook. Né? Vamos concluir, então, dando uma olhadinha rápida aqui nesse gráfico, que a gente encerra, né, pensando essa passagem vista com o ano de 2018. Então, os dados mostravam que, nessa época, 51 das pessoas com idade entre 13 e 17 anos usavam o Facebook, um número altíssimo, né, a maioria numérica, porém abaixo dos 71% que chegou a bater nos anos 2014, 2015. Né? Os principais sites de mídia social, entre os jovens lá, em 2018, incluíam o YouTube, atenção, usado por 85% dos jovens, o Instagram, 72%, Snapchat, 69%. Né? Aqui, o Facebook no Brasil, pelo menos eu não tenho nenhum dado, né, mas eu posso dizer, assim, por experiência de conversas, né,
e teve um declínio também a partir daí, né? Tem muita gente, inclusive alunos meus jovens, deixa eu tirar isso aqui, que vieram me dizer que ele virou um, como é que é o nome? Cemitério de memes. Essa expressão foi dita por mais de um, eu achei engraçado. Pessoal, é isso. A gente vai ficando por hoje, aqui nesse vídeo. Peço você que veio até aqui, que viu o vídeo, que se inscreva aqui no portal Fio do Tempo, compartilhe o vídeo se você gostou, e a gente se vê no próximo vídeo, então, tá bom? É isso. Até!